Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade. O programa que é com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito Vicente Carvalho, sempre daquela forma mais propositiva possível, como todo mundo está acostumado. Como sabem também que a gente sempre recebe convidados ou convidadas, pessoas que se destacam na sua área de atuação e que nos ajudam a desenvolver aqui os temas propostos. Hoje estou meio gaguejando aqui pelo jeito. Então vamos receber hoje com muita honra, muito prazer, a dona Marlene da Silva Rubido e a dona Vera Lúcia Barbosa da Rocha. Elas são do grupo Amor Exigente, quem em primeiro lugar saúdo, parabenizo já de antemão pelo trabalho, que a gente vai conhecer ao longo da entrevista, proporcionar ao telespectador conhecer, mas antes deixo um espaço para as senhoras cumprimentarem o telespectador. Chamar de senhoras só na primeira vez, depois já vamos partir por você. Primeiro você, Marlene. Muito boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade que está nos dando da gente poder divulgar aqui nesse espaço o grupo do Amor Exigente. Certo. Agora, Vera. Boa tarde. É sempre importante a gente falar de amor exigente, porque a gente sabe as necessidades que a nossa população sofre, os problemas que geralmente as famílias tentam enfrentar. Então, hoje a gente vai ter oportunidade de falar um pouco disso, de que tem possíveis soluções para tudo isso. Né? Amor Exigente é um grupo, é uma ONG, como é que a gente poderia qualificar, assim, definir assim, o Amor Exigente? Uma coisa é certa, existe em várias partes do Brasil e até fora do Brasil, né? Sim. Qual que fala primeiro? Qualquer uma das duas que responder. As duas respondem, vai. Vamos começar. Então, o Amor Exigente é uma proposta de vida, uma proposta de educação que é destinada para pais, para professores, para as famílias, para casal, para jovem, e tudo com o objetivo de qualidade de vida. É uma proposta assim fascinante que serve para qualquer pessoa, mas normalmente as pessoas andaram vinculando o Amor Exigente a um grupo para ajudar pessoas que têm problemas com dependência química. Então, normalmente, lá nos nossos encontros, são famílias que têm filhos, às vezes, já internados em comunidades terapêuticas, que aí eles precisam participar do grupo para eles poderem se orientar e ver o que eles precisam fazer de melhor para poder ajudar o dependente. Entendi. Mas, na verdade, é uma proposta de qualidade de vida. Entendi. Numa situação dessa, a preparação e a preparação mesmo dos pais é fundamental, né? Porque o pai vai ter um papel preponderante. Sim. Se a família não estiver junto, ele não vai dar certo, né? Porque é uma situação muito difícil, muito complicada, e a família tem que estar junto para poder ajudar o dependente. Isso em tudo, né? A família realmente é tudo na vida de todos. E a família estando unida, as coisas vão acontecer, vai dar certo. E depois um problema instalado, como é a dependência, ele vai repercutir em toda a família. Claro. Toda a família vai adoecer, tanto que a gente chama as pessoas que fazem parte da família, que lidam com o dependente químico, eles são codependentes. Então, o tratamento é para o filho ou filha e o marido, a esposa, né? E para as pessoas que convivem com essas pessoas. Agora, eu queria só falar uma coisinha, que a Marlene falou do início da associação. Não sei se a gente pode voltar? Deve. Da questão da prevenção. Então, o objetivo hoje do Amor Exigente é a prevenção. Esse é o carro forte do Amor Exigente hoje. Certo. É prevenção. Ele começou com dependência química, porque em 84, em 1984, quando o padre veio para cá, aliás, ele veio em 64, né, Marlene? 84, Padre Haroldo. Padre Haroldo Hans, que é o iniciador, é o fundador, né, de tudo isso. Ele é americano, ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele veio para cá e ele viu a necessidade, veio em missão. Mas viu a necessidade da população, o sofrimento com o alcoolismo, e ele então começou a trabalhar em Campinas com o alcoolismo. Então ele criou as clínicas para tratamento da dependência e começou o trabalho aí.
Aí depois que a dona Mara, que é essa que escreveu o livro do Amor Exigente, é que se uniu a ele e aí então formaram a associação, a APOT. Então depois da associação é que aí foi começando a formar esses grupos de apoio, porque foram vendo a necessidade de, além de receber o dependente e dar o tratamento para ele, mas tinha que dar esse apoio também para a família, né, Marlene? E o Padre Haroldo, ele tem, assim, uma história de vida muito interessante, porque ele teve um pai médico muito bem respeitado, mas que era alcoolista. Então, ele viveu essa situação na família dele, né? E ele acabou recebendo, depois de, acho que em 1979, por aí, ele conheceu essa proposta de uns terapeutas que já tinham essa proposta iniciada. Aí ele trouxe de lá nos Estados Unidos, né, essa proposta, e aí ele foi adequar a realidade nossa aqui do Brasil, e foi assim que começou. Entendi. E ele estava em Campinas nessa época? Sim, ele ainda está em Campinas. Ainda está? Graças a Deus, hoje ele tem 99 anos. Ele celebrou agora, acho que 23 ou 24 de fevereiro. Caramba! Desculpe, a pergunta é lúcido assim? Totalmente lúcido. Dando palestras. Praticava yoga até há pouco tempo. Escrevendo na nossa revista, que depois a gente gostaria de divulgar. Claro. Né? Que é uma revista mensal. O grupo, o Amor Exigente é hoje uma federação. Federação, com ramificações aí no Brasil inteiro. Sim. A senhora está me falando que também fora do Brasil também? Sim. Existem grupos na Argentina e no Uruguai. E com, assim, desejo de que isso multiplique. Até porque a gente aqui não tem noção do quanto é grandioso esse movimento. E sempre acontece de 2 em 2 anos os congressos, onde reúne todos os grupos, né? Então é uma coisa assim fantástica. E as senhoras já participaram do... Sim, eu participo. Ela tem mais do que eu. Eu participo, eu não sei quantos anos, não sei se são 6 ou 7 congressos já que eu já fui. E aí é importante... Estou conhecendo o Brasil por meio do Congresso do Amor Exigente. E a troca de experiências aí nesse tipo de encontro é fundamental, né? 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, de todos os lugares do Brasil e de fora do Brasil. Discutindo como fazer o bem. Discutindo como fazer o bem. E pessoas influentes, como o professor falecido Isamitiba, sempre deu muito apoio, né? O Augusto Cury, o Cortella. São pessoas assim influentes, importantes, escritores, né, de nome, e eles que sempre estão com a gente. E muitos outros, ministros, essa última que foi em Tocantins, foi ministro da Educação, é secretário, vão pessoas assim. E dos Estados Unidos sempre vem o representante das drogas, da drogadição nos Estados Unidos, ele vem como uma comitiva. Então tem pessoas também nos Estados Unidos e ele tem interesse de fazer com que nos Estados Unidos divulgue o Amor Exigente também. Qual é o grau de satisfação, se pudesse usar essa expressão assim, do grupo no Guarujá com relação assim, a esse tipo de problema, ao apoio assim, das famílias? Tem bastante envolvimento das famílias? Tem muitas famílias envolvidas assim, no Amor Exigente? Então, aí é que entra uma situação complicada, porque normalmente as pessoas que nos procuram são pessoas que são, de certa forma, obrigadas a participar da reunião, porque tem um filho, ou marido, ou irmão, sei lá quem, né, internado em comunidade. Então, é uma coisa assim que não há uma perseverança, né? A clínica pelo qual os dependentes estão internados, elas exigem que os familiares participem. Até porque o familiar vai ter que trabalhar o amor exigente na vida dele para ele poder saber lidar. Porque o dependente, ele está lá sendo trabalhado na comunidade. E a família precisa também. Porque, na verdade, não vai dar para fazer as mesmas coisas que se fazia antes. Porque é necessário uma mudança. E o forte do Amor Exigente é isso. É um convite à mudança permanente. Entendi. O familiar assim, que se vê diante de um problema desse, assim, ele tem um desafio talvez até tão forte quanto no caso do usuário. É o mesmo, é diário. Por isso que é só por um dia. É só por hoje.
só por um dia. Sempre. Então a gente, né, sempre os pais também seguem esse princípio. Como ela falou, codependência, né? Que é um doente também. Acaba sendo também. Às vezes está pior até. Às vezes está bem pior. Sofrendo, às vezes, a sequela das atitudes, né? Qual é a rotina do Amor Exigente do Guarujá? Tem reuniões fixas, assim, periódicas? Então, tem a nossa reunião é às quintas-feiras, às 20 horas, numa das salinhas da Igreja Matriz aqui de Vicente Carvalho. Vicente Carvalho, Padre Anchieta. Nossa Senhora das Graças. Quais são os dias? Só quinta-feira, uma vez na semana, toda quinta-feira, das 20 às 22. Das 20 às 22. Aqui na igreja é Rua Padre Anchieta, 107. Certo. É aberto? Aberto. Gratuito? As pessoas podem participar? Às vezes a pessoa está aqui nos assistindo, meio desesperançado aí com alguma coisa. Pode ir. Qualquer tipo de problema, não é só dependência química. Isso que você tinha me falado antes da gente começar a gravar, né? Que outro tipo de situação assim que pode ser atendida pelo Amor Exigente? Todos os tipos. Você falou no caso de depressão, né? Exatamente. Porque, na verdade, todos nós temos problemas, cada um com o seu, né? E dependências. E dependências também. Verdade, e codependências também. Dependendo de quem a gente convive, a gente acaba sendo um codependente, né? Então, é uma proposta para isso, para auxiliar as pessoas a acertarem a vida delas. Só que não é uma coisa mágica, que vai depender da pessoa, vai depender dos movimentos que essa pessoa vai executar diante da proposta. Então, tem que perseverar. Amor Exigente é uma proposta fascinante, mas ela só vai dar certo se a pessoa perseverar. Entendi. E realizar as metas, que lá nós estimulamos toda semana todos executarem uma meta, porque só através de meta que a pessoa vai fazer mudança. Que tipo de meta, assim, por exemplo, na prática, assim, falando? Mudanças da vida dela. Entendi. Então, se ela está habituada a fazer uma determinada coisa e aquilo não está surtindo nenhum efeito, nem para a vida dela, nem para o dependente, nem para ninguém da família, então ela vai começar a mudar os comportamentos, as atitudes dela na casa, na família, na sociedade. Ela vai começar a mudar isso, para ver o que se pode fazer para chegar a uma solução daquele caso, né? Porque cada caso é um caso. Então não existe assim uma receita também, eles chegam lá no grupo e você já dá uma receita pronta e faz assim, segue isso, aquilo, não, porque cada um é cada um. Cada dependente, ele vai ter determinadas características que o outro não tem. Só que a maneira de você tratar isso, às vezes pode ser semelhante à da outra família. Então eles aprendem, por isso que eles aprendem no grupo de apoio, porque no grupo eles colocam os dados, né? Trazem os problemas. Trazem os problemas, né? Aquele que está passando. Isso, colocado para todo o grupo, e ali vai haver uma troca de informações e de experiências. E é nessa troca de informações e experiências que eles vão tirando as soluções, as possibilidades. Ou seja, o próprio grupo acaba encontrando uma proposta de solução. O trabalho é esse. É de que eles encontrem a proposta certa para que eles possam encaminhar em cada família a maneira correta de trabalhar. Sempre com aquela ressalva de que pode não ser isso, mas Sim. Vai saber o que é. Sim. Agora, vai se encontrar uma solução. O que é muito importante também é a questão para tratamento no grupo de apoio com relação ao relacionamento, né, Marlene? Porque o relacionamento, ele não é só importante no sentido de você ter alguém com um problema instalado, mas para você se relacionar com as pessoas, para você se dar bem, a família ser saudável, todos terem, né, cooperarem na casa, na família. Então, esses são dados importantíssimos que a pessoa precisa, né, ter uma convivência boa para poder. E ela pode aprender isso também. Nós já tivemos casos de relacionamento, né, mãe? Sim, namorados, de pessoas. Família mesmo, né? Família. A senhora me falou de uma moça que teve um problema de depressão porque tinha terminado o namoro. Sim, e ela estava muito mal e a mãe conhecia a proposta, né? Então ela sugeriu que ela frequentasse. Ela realmente levou muito a sério.
ela ficou ruim um período, mas depois ela foi melhorando e hoje a gente é muito feliz de vê-la que ela casou, está super bem, encontrou uma pessoa maravilhosa. Então isso assim é muito gratificante, né? A receita deve ter sido, para cada panela tem sua tampa, né? Sim, Não precisa Agora é importante, uma outra coisa que a gente frisa sempre, ao lado desse convívio com o grupo de apoio, né? Eles não podem esquecer de frequentar o especialista. Então, quem precisa do psicólogo, do psiquiatra... Ele está recebendo uma ajuda espiritualista, né? Isso. Espiritualista ali no grupo, né? Exatamente. É terapêutica, mas ela não é específica. Claro. Né? Porque nós não temos especialistas no grupo, né, Marlene? E na verdade o terapeuta, porque a proposta nos leva a nós sermos os nossos terapeutas. Isso. Nós é que somos. Porque o que norteia essa proposta são princípios, que eles são estudados, a gente pensa, reavalia no grupo, um por mês. E através desses princípios é que a gente vai tentar colocar na nossa vida, colocar em prática para poder melhorar. E esse conceito serve para o grupo todo? Todo o grupo. Aí a gente lança perguntas, faz uma exposição, dá uma espiritualidade de acordo com aquele tema. Então, por exemplo, o primeiro princípio do primeiro mês de janeiro, raízes culturais. Então, a gente trabalha o que é raízes culturais, a importância dessa raiz cultural, que leva ao indivíduo pensar quem é ele, qual é o papel dele dentro dessa família, dentro desse espaço que ele habita, né? E quem é ele? Então, ele vai ver isso com ele mesmo, vai ver isso na família dele, vai ver isso na sociedade. Então, vai desenvolvendo. As quintas-feiras, então, se reúnem familiares de pessoas que estão se tratando contra a dependência química. Aí pode envolver tanto drogas quanto álcool, né? Sim, qualquer tipo de problema. Ou não, né? Como a senhora já ia reforçar. Ou não, pessoas que só estão lá para, de repente, se preparar para uma... De repente não tem dependência de droga nenhuma. E são muitos familiares, assim, que participam hoje? São muitos, só que assim, eles não perseveram. Ah, tá. Porque as pessoas, elas têm que ter outras características para elas perseverar. Então, nós temos o quê? Umas 5 ou 6 pessoas no grupo, né, Marlene? Que são perseverantes, são há 4, 5, 6 anos. Entendi. Mas os outros, eles vão porque aquela questão que a Marlene colocou. Como a clínica exige que é um comprovante de que eles estão fazendo alguma coisa por eles mesmos, então eles vão durante o tempo que o filho está internado. Saiu da clínica, desaparece. Aí é o risco, né, que se corre sempre de perder um pouco o fio da meada, né? Sim. A gente está falando de um conceito assim que pressupõe assim, logicamente, todo o mal que é causado pelo álcool e principalmente pelas drogas, né? Num mundo que hoje discute assim com muito mais talvez liberalidade ou ênfase assim, a própria liberalização das drogas, né, no mundo, né? Como é que o grupo Amor Exigente vê isso, vê essa movimentação assim no mundo e também no Brasil? Queria que mais ou menos vocês dessem um parecer sobre isso. Só ia pedir para a gente fazer isso depois do intervalo comercial, tudo bem? O programa Assunto Cidade vai fazer um pequeno intervalo e a gente já volta já com a Vera e a Marlene para falar um pouco mais do Amor Exigente. Só que antes eu vou pedir para o Brian colocar, antes do intervalo, a capa dessa edição do Jornal Assunto Cidade, o Jornal do Guarujá. Circula toda sexta-feira nas redes sociais. Você pode procurar aí no Facebook, no WhatsApp. Se quiser receber o jornal semanalmente pelo WhatsApp, é só entrar em contato com os telefones que estão lá no site ou jornaldeguarujá.com.br. Edição dessa semana, essa polêmica aí criada entre a Prefeitura e a Câmara por conta da repressão aos pistões de funk. A Prefeitura vem reprimindo aí esses eventos marcados esporadicamente aí principalmente nos bairros periféricos, punindo o comércio irregular. E essa medida não está agradando os vereadores das bases lá das comunidades, e logicamente é lá que eles ganham seus votos, né? Então, aí o que menos importa aí é a solução do problema. Agora, o noticiário político e todas essas questões sociais aí do Guarujá e do Vicente Carvalho, você encontra toda semana no Assunto Cidade. Procure sempre estar bem informado. O programa Assunto Cidade volta já.
garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje nós estamos falando de Amor Exigente, grupo que existe aqui no Guarujá, existe no Brasil inteiro e existe até fora do Brasil. É uma federação do Amor Exigente, aí um movimento que reúne pessoas do bem, que se reúne semanalmente. Aqui no Guarujá, por exemplo, é toda quinta-feira, a partir das 20 horas, na Igreja Matriz, aqui de Vicente Carvalho, na Rua Padre Anchieta, pessoas que se reúnem para discutir o bem, como fazer o bem. E entre as atividades aí do grupo está o apoio, né, um apoio mútuo, e até a Marlene falou, uma mútua e autoajuda com relação com os familiares aí de pessoas que enfrentam problemas com a dependência de dependência química, tanto faz drogas ou bebida alcoólica. E também cigarro, né, que a gente vai falar já num detalhe que você me passou agora, no intervalo. Mas a gente terminou o primeiro bloco só rapidamente com aquela questão, a gente está num mundo hoje onde se discute com mais liberalidade essa questão da legalização, liberalização das drogas, né? Como o grupo vê isso? Bom, não é a favor da legalização, não é a favor, e não é a favor também da troca. Então o indivíduo, ele, de repente ele usa a cocaína, e para facilitar ele vai poder usar a maconha. Entendi. Para ajudar no combate. Mas também eles não somos a favor disso. Tá. A federação não é a favor desse tipo de coisas, né? Então a luta mesmo é para que o indivíduo ele possa voltar a ter uma vida saudável, certo, independente, né? Dependente das drogas, elas lá e eles, né? Você falou também que o grupo vem promovendo, inclusive, a adesão a abaixo-assinados também, né? Não, já promovemos. Já há alguns anos, eu não lembro que ano que foi, uns 10 anos, Marlene. Eu estou 25 anos né? no grupo. 25 anos, né? E passa muito rápido o tempo e a gente está sempre envolvido em vários movimentos, assim. Então, eu não tenho aqui direito para você a data certa de quando foi. Mas foi um movimento muito grande que colaborou para a questão da saída da propaganda do cigarro da televisão. Da rádio e televisão, dos meios de comunicação. Foi uma luta capitaneada aí por várias entidades e também pelo Amor Exigente. O Amor Exigente estava junto lá. O cigarro sempre foi vendido no comercial de televisão como um objeto do glamour, né? Assim, o cara, para ter uma mulher bonita, tinha que ter um cigarro. Cigarro tal, né? E era uma motivação muito forte, né? Porque aquilo convencia, é de convencimento. Aquilo convencia as pessoas é como a bebida agora. Claro. Agora, essa briga da bebida, até no último congresso de Tocantins, teve um momento lá que foi falado sobre essa questão. Há um interesse também de combater, mas sabe-se que vai ser uma briga muito grande. Porque tem os interesses também. Exatamente, os interesses econômicos do próprio país, né? Claro.
Então o governo também tem interesse no imposto que arrecada. Exatamente, né? da mídia. Então está tudo isso envolvido. Marlene está preocupada que se tiver tempo para falar o quê, Marlene? Então, como eu falei que o que norteia o grupo são os princípios, eu gostaria de falar rapidamente deles, né? Por favor. Então, a Vera já tinha comentado do primeiro, que são os recursos, as raízes culturais. Depois, no segundo mês, os pais também são gente, que normalmente a gente pensa que ser pai é poder fazer tudo, somos super-heróis, mulheres maravilhas, né? E na verdade não é isso, a gente não aguenta e nós somos gente. E a gente esquece de ser gente, né? Depois o terceiro princípio, que os recursos são limitados, que normalmente a gente ultrapassa os recursos físicos, emocionais, que normalmente eles ficam destruídos, os recursos emocionais. A gente sem nos darmos conta, né? Exatamente. E a gente vai sendo envolvido pela situação e não percebe, né? Esses recursos financeiros, que hoje a gente vê, assim, muita dificuldade dos familiares conseguirem administrar essa parte financeira, né? Depois o quarto princípio, que pais e filhos não são iguais. Que hoje tem aquela história, que eu sou meu amigo do meu filho e tal, não, mas pai é pai, filho é filho. Exatamente. Isso, de certa forma, ficou deturpada a situação e a gente vê muitos filhos hoje mandando nos pais. Nossa. Né? Depois, o quinto princípio é a culpa, que é um dos sentimentos que todo mundo, quase todo mundo que vai para o grupo, carrega eles, né? E a gente, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei, exatamente. E aí é quando a gente começa a falar com que eles se livrem dessa culpa, né? Porque enquanto a gente estiver sentindo uma culpa, a gente não toma responsabilidades. E aí você se sente um coitado, uma vítima, né? Aquela história da autopiedade, e você não toma atitude nenhuma para poder mudar a sua condição, né? Depois o sexto princípio, que é o comportamento, que aí nós vamos avaliar os comportamentos da família, de quem está envolvido no problema e tentar mudar através das tais das metas, né? Depois o sétimo. Então, esses 6 primeiros princípios, eles são princípios que são trabalhados para a pessoa, são individuais, né? E depois da pessoa trabalhar esses 6 princípios, aí no sétimo princípio ela já vai começar a tomar atitude. Aí é o princípio da atitude, a tomada de atitude. Tomada de atitude. Para ver o que você vai fazer para poder realmente chegar a uma solução mais exata do seu caso específico, né? Todo mundo ali se ajudando. Todo mundo se ajudando, porque aí isso vai passando para todo o grupo em todos os princípios. Eu tenho um costume de conversar, até com familiares meus, assim, minha mãe, no caso. Antigamente, um tempo remoto, aí, ele sabia de um filho de um vizinho, da empregada, que tinha lá um envolvimento com uma dependência química, com droga. Mas a vida talvez tenha sido tão cruel aí com a humanidade que hoje em dia é meio que comum, assim, toda família praticamente ter um, né? Isso acaba facilitando um pouco mais de espontaneidade por parte do grupo, talvez, né? No sentido de aceitação, você diz? Não de aceitação, pelo contrário, né? De se tornar mais comum a ponto de poder dialogar, né? Não é assim. Porque muita gente tinha vergonha. Mas eles continuam tendo. Continua. Isso é muito difícil de admitir. Eu estava pensando exatamente o contrário, que as pessoas, como todo mundo hoje em dia tem na sua família, talvez um caso, assim, tal, se não tiver, graças a Deus não tem, que talvez fosse até mais banalizado, né? Mas não, né? Não. Inclusive, a gente já teve casos de pais que foram conhecer o grupo e quando eles chegaram lá, isso não é, meu filho não está nessa condição. De não aceitar, porque realmente a gente vê as dificuldades, tudo, e é difícil para a gente aceitar e admitir que tem um filho que tem dependência química, né? Então, teve caso de gente ir para o grupo e não voltar mais, porque achava que o filho não estava naquela condição. Quando que ele já estava usando. Talvez pior que aquilo. Talvez pior, mas é difícil a aceitação. Existe muito preconceito ainda, né? As pessoas ainda discriminam famílias que têm problemas. Assim. O que é um problema, né? É um grande problema. Esse é um grande problema. Esse problema é tão forte que as famílias, elas não levam isso para as famílias. Fora dali do pai, da mãe, dos filhos, eles não levam para fora dos tios.
Não levam, eles guardam isso. Tem um amigo que sempre fala, a melhor solução para resolver um problema é admitir que ele existe, né? Sim. Admitir o problema, né? Sim. Aceitar. Aceitar. Mas as isso- próprias famílias, elas rejeitam. Esse que é o Elas problema. colocam a pessoa de lado, elas não motivam, pelo contrário, elas desmotivam a pessoa que está com o problema instalado. Entendi. Então, por isso que elas fogem da família e o grupo, nesse momento, vai fazer esse papel do grupo de apoio e da família que ela está. Fundamental. Então, Bom, nesse sentido. Como eu falei, a gente ia ficar aqui 2 horas se desse, Sim. né? Mas, infelizmente, já só temos meia hora, já estamos estourando aqui. Coloca à disposição aí para divulgar toda e qualquer atividade da revista, inclusive, do Amor Exigente, em uma outra entrevista, quando tiver uma outra ocasião. Mas deixo um espaço antes para vocês darem uma última declaração, uma última informação. Eu quero agradecer a grande oportunidade, porque, na verdade, a gente precisa levar em público essa proposta que eu, particularmente, sou, assim, apaixonada por ela e tento todos os dias colocar em prática na minha vida, que não é tão fácil, né? Certo. Executar as mudanças. E a gente espera que esse momento possa levar para as pessoas, né, alguma coisa de bom. Tá certo. Muito Vera? obrigada. Obrigado a vocês. Vera? Então, eu também reforço tudo isso que a Marlene falou, né? Porque, inclusive, nós trabalhamos juntas no grupo, mas eu gostaria também de falar uma coisinha que a gente não deu tempo de falar, que é a questão da espiritualidade no Amor Exigente. Não existe trabalho de grupo de apoio se não houver espiritualidade. Então, apesar da gente não ser vinculado a nenhum tipo de crença religiosa, mas a gente tem um momento, são 5 minutos, 3 minutos, que é de espiritualidade. Tá. Então, um texto, uma posição, um testemunho de uma família, qualquer elemento que venha a trazer para a gente a possibilidade da gente se renovar, né? E ter esperança, que isso é importante. Obrigado, Vera. Obrigado, Marlene. que Obrigado pela agradeço. entrevista. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo Assunto Cidade. Até logo a todos.